minha gente, hoje, quarta-feira, de novo, e estamos aqui para retomar nossa discussão sobre geografia, seus princípios, seus fundamentos, seus procedimentos. E assim, nesse sentido, vamos aqui retomar um pouco daquilo que vimos no último vídeo, onde partimos, na verdade, de um conjunto de categorias, de um conjunto de proposições que, de alguma maneira, fazem parte da construção geral, lógica, do discurso geográfico. E justamente porque este ferramental todo que a gente está utilizando, ou utiliza como geógrafo, tem por objetivo desvendar, então, a partir desta ideia de onde, do onde das coisas, do onde de nós mesmos em relação às coisas, e que nos permitiria, então, desvendar os processos nos quais estamos inseridos e que, de alguma maneira, os elementos que compõem esses processos também, obviamente, estão inseridos. Então, nesse sentido, iniciamos hoje as nossas discussões sobre uma das categorias mais clássicas da geografia moderna e que, de alguma maneira, vai nos apontar caminhos, vai dizer para a gente o que é que, afinal de contas, estamos fazendo quando olhamos para a paisagem. Esta ideia de que a paisagem é algo do olhar, esta ideia de que a paisagem é algo, digamos, uma determinada área, né, que nós estamos nos apropriando, não é, das suas formas a partir fundamentalmente do nosso olhar, mas não só, claro, não é? Podemos observar as formas do mundo até de muitas outras maneiras, pelo tato, ou pela memória olfativa, pela memória auditiva, e todos os nossos sentidos estão a serviço do reconhecimento do nosso entorno. A grande questão é que reconhecer o entorno é muito mais do que simplesmente capturá-lo. Reconhecer o entorno significa dar a ele ou desvendar nele significados. E é justamente esta questão que vai movimentar aqui a nossa discussão. Em primeiro lugar, vale dizer que a palavra paisagem é uma palavra de origem francesa e que está diretamente relacionada à observação da superfície, à observação da aparência, não é, dos lugares, dos casos, como uma espécie de território relativamente delimitado, mas esta delimitação do ponto de vista da paisagem não é muito clara. Podemos ter uma área extremamente grande porque estamos observando a imagem de muito distante e aí vemos lá no fundo, próximo do horizonte, um conjunto imenso de montanhas, ou então estamos vendo coisas relativamente próximas. A ideia de paisagem não tem uma escala muito definida, ela tem muito mais o sentido de apropriação da aparência, e esta ideia de aparência é que nos move nesse momento. Isto é justamente a aparência das coisas que nos permite um reconhecimento mais ou menos imediato dos processos nos quais estamos inseridos. Se reconhecemos, então, que estamos num deserto, ou que estamos de frente para uma praia, ou que estamos numa grande cidade, ou que estamos onde estamos, mas este reconhecimento, num primeiro momento, tem a ver com a apropriação, a sistematização mental, não é? Das imagens, das formas, das coisas que nós, de alguma maneira, conseguimos capturar. Aparentemente simples tudo isso. O grande nó dessa história é que a ideia de paisagem para a geografia vai construindo paulatinamente um certo tipo de tradição. Há uma questão que a gente pode observar aqui neste mapa, né, do Brasil, que foi construído no século XVI, e que aí nós observamos o mapa e estamos vendo então árvores, estamos vendo índios, estamos vendo o mar, estamos vendo... E aí, veja, há uma certa conjugação de fatores, onde a nossa memória, do ponto de vista do significado das formas, e a questão da localização, do ponto de vista da cartografia,
Então elas se juntam, não é, numa escala imensa, né, que é a tentativa então de reproduzir parte considerável da colônia portuguesa, mas outros tantos do que veio a ser chamado de América do Sul. Então, neste contexto, o que nós vemos são formas que representam coisas para as pessoas. Obviamente que este mapa não foi feito para ser observado pelos índios que estavam sendo ou que foram aí representados. Este mapa, com todas as suas formas, com todas as suas florestas e rios, etc., ele está aí para representar algo para alguém, e no caso, obviamente, para os europeus. Por isso ele funde no mesmo processo, numa mesma relação, algo que era relativamente comum à época, esta noção de distribuição, mas com uma linguagem que aproxima a nossa memória visual, diferente da linguagem cartográfica moderna, não é? Que é muito distante da nossa memória visual. Nesse sentido, então, a ideia é o quê? É convencer europeus, portugueses, espanhóis, italianos, etc., a investirem nesta grande empreitada que é a conquista dessas colônias, ou a colonização, digamos assim, dessas terras que foram encontradas pelos seus devidos exploradores. O grande nó de tudo isso é que a imagem, portanto, ela nos diz algo. O problema é, nos diz o quê? Porque o que fazemos com aquilo que ela nos diz. Duas outras imagens que acho que vale a pena a gente observar e que tem um sentido mais clássico da ideia que a gente tem de paisagem são essas imagens que foram pintadas pelo holandês, o Eekhout, quando esteve em Pernambuco na época da invasão daquela região brasileira pelos holandeses, pelo Nassau. Nesse sentido, vocês podem observar, não é, tanto a Índia quanto o mestiço, são duas figuras extremamente interessantes, não é, que vão mostrar, obviamente que não para eles, e muito menos para os holandeses que já estavam em Pernambuco, vão mostrar algo. E este algo é justamente o quê? Uma selvagem já completamente sob controle, não é? Com um olhar dócil, absolutamente disponível, não é? A ser retratada ou retratado, e que apesar de armado não está a serviço de agredir seres humanos, né? Está a serviço da colheita, a serviço da caça, a serviço da sobrevivência, e tudo isso em meio a uma distribuição relativamente, aspas, caótica da vegetação, e ao fundo, então, principalmente quando se fala da mulher tupi, há uma plantação de cana-de-açúcar completamente ordenada, muito bem definida do ponto de vista da geometria clássica, com inclusive uma casa grande ao fundo e tudo mais. Então, esta ordem sobre a selvageria, ela de alguma maneira expressa uma determinada leitura de mundo, onde a paisagem carrega para nós o que é que, afinal de contas, queremos dizer para as pessoas. Ou, em outras palavras, o que é que nós somos capazes de ver quando observamos o mundo. Isto é uma questão de extrema importância. O que, de alguma maneira, vai criar um certo dilema é que esta representação, digamos assim, não é? Esta forma de apresentar o paisagístico, e que já tem lá as suas diferenças em relação à pintura, no seu sentido mais clássico e tal, mas que não vem ao caso para a nossa conversa aqui, é que ela não se expressa como uma mensagem que tenha um sentido sistemático. Há um mundo aí a ser descoberto ainda. As pessoas, os exploradores e os seus devidos investidores estão aí colocando seus esforços, se é que pode se chamar assim, em busca de novas terras, que significam novos ecossistemas, que significam novas vegetações, novos animais, novos produtos, novas relações mercantis. A apropriação de escravos e, algo
nem resolve aqui fazer a lista das coisas que ocorreram, porque acho que de alguma maneira já faz parte do nosso conhecimento mais básico. O que acontece é que, de alguma maneira, sair naquelas naus, não é? Em busca de novas terras, se apropriar desses novos ecossistemas, esses novos produtos e fazer com que isto se tornasse então um conjunto muito amplo e diversificado de mercadorias no continente europeu, o que vai nos levar à ideia de que a presença, já 200 anos depois, da fábrica vai provocar mudanças consideráveis nessa leitura. A ideia de uma produção fabril já não é mais a ideia de ir em busca de mercadorias exclusivamente no sentido simples do termo, mas ir em busca de matérias-primas, de coisas que pudessem ser transformadas, ir em busca de outras coisas, e até fazer com que a diversidade, de fato, na disponibilidade de mercadorias no mundo estivesse diretamente relacionada aos grandes centros urbanos e aos grandes sistemas fabris, como, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, depois nos Estados Unidos, e assim na França, e assim sucessivamente. Este mundo, portanto, sofre uma mudança radical. O problema já não é mais achar. O problema é achar, ver como funciona e ter sob controle para transformar isso num processo produtivo, sistemático, como que já tinha acontecido no Brasil com a cana-de-açúcar e que depois, bom, os exemplos são muitos. Talvez o mais importante deles, ainda associado ao processo escravista, é a produção de algodão nos Estados Unidos, associado então ao desenvolvimento das fábricas de tecidos na Inglaterra. O que de alguma maneira está ligado aqui ao nosso problema com a paisagem é que essas paisagens não podem ser exclusivamente algo que nos transmite uma relação absolutamente subjetiva, que nos estimula a determinados tipos de comportamento, mas que não estão explicitados. Na verdade, a grande questão é que o século XVIII e XIX vai viver uma transformação muito grande da ideia de ciência, da ideia de conhecimento e da ideia de sistematização. Não é à toa que é justamente aí que vão nascer duas grandes figuras magistrais desse ponto de vista. Uma, Darwin, fundamentalmente, e a ideia, então, de sair pelo mundo e ver como que a natureza funcionava, principalmente esta questão da evolução das espécies, mas outro figura importantíssima, anterior ao Darwin, e que deu ao Darwin todos os seus insights, que é a figura do alemão Alexander von Humboldt. Este homem, naturalista, como ficou sendo chamado, na verdade, trouxe para nós justamente esta passagem monumental, quase que épica, entre aquele pensador especulativo, não é, do século XVI, XV, XIV aí para trás, e aquele do laboratório, aquele experimentador. Este homem é o que vai, de alguma maneira, de uma forma magistral, desde as figuras sobre as cordilheiras até até o Cosmos, né, até a grande obra dele, nos dá uma figura efetiva, não é, de como fazer as coisas. E isso é que é interessante. Quando nós observamos, por exemplo, essa imagem do Chimborazo, não é? Esta imagem de um vulcão extremamente importante, né? Esta imagem representada, pintada pelo próprio Humboldt, ela já nos expressa uma forma absolutamente sistemática de representar o mundo. É a partir desse conjunto que lá, numa obra que ele chamou então de Geografia das Plantas, Humboldt vai fazer uma espécie de esquema geral que se chama Naturmilde, ou algo assim. Eu acho que aí efetivamente o meu sotaque alemão não consegue dar conta, mas de qualquer maneira, a grande questão é que é um retrato da natureza. A ideia de expressar a natureza nos seus formatos, nos seus sistemas,
exatamente colocando que tipo de planta fica na parte baixa de uma montanha, e à medida então que as temperaturas descem, que a quantidade de oxigênio se reduz, que as pressões mudam, que tipo de vegetação vai ocorrendo até as grandes camadas de gelo e tal, e tudo isso que ele foi aprendendo enquanto estava estudando a Cordilheira dos Andes, o norte da Cordilheira dos Andes. Este homem, claro, ele não ficou nesse pé. Ele fez desenhos sobre a cidade de Washington, ele chegou inclusive a denunciar o escravismo, isto é, a ideia de forma, aquilo que eu observo no mundo é um ponto de partida para refletir sobre o mundo. O problema que esta revolução nos coloca, então, é como se faz isso. Do ponto de vista das observações matematicamente sistematizadas pelo Humboldt, começou a ter algum sentido. Mais do que isso, Humboldt foi o primeiro homem a a construir, sistematizar, coletar dados sobre questões de ordem climática de praticamente todo o planeta. Viajou pela Rússia, um homem magistral, e nesse sentido, então, cria toda uma maneira de se observar. Diria, então, que entre Darwin e Humboldt, o que nós temos, na verdade, é uma passagem. Não uma passagem que nasceu com eles. Na verdade, eles é que sistematizaram este processo que já vinha sendo empurrado, que já vinha sendo colocado pelas gerações anteriores. De qualquer forma, o que nós temos como uma lição de extrema importância é que este é o nosso ponto de partida para o entendimento do significado de paisagem. Por isso mesmo, temos uma dúvida cruel. A paisagem é o quê? Se a paisagem é aquilo que eu observo, então o que são as coisas que eu observo? Se eu observo um monte de montanhas, as montanhas são paisagem ou as montanhas são montanhas? Nossa, isso é uma confusão, mas é uma confusão que nós não vamos resolver aqui agora. Há muita discussão ainda sobre paisagem para a gente verificar. Afinal de contas, a palavra paisagem vai se apropriar da geografia francesa e a gente vai ter que desenrolar isso, mas só na próxima quarta-feira. Queridos, ficamos por aqui. Na sexta-feira voltamos a discutir a questão do ensino de geografia e espero que vocês continuem participando, continuem aí se inscrevendo e etc, e mandando perguntas e comentários e tudo mais, que estamos por aqui para justamente desenrolar essa conversa toda. Um abraço a todos e até sexta-feira. Até mais.